Bom, não temos muito tempo, mas quero fazer um quiz rapidamente com você aí de casa, tá? Você que acompanha a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, você coloca a sua resposta e depois a gente vai ver quem respondeu primeiro. Eu quero saber o que esses personagens têm em comum. Vou ditar para vocês, ó. O apóstolo Paulo, o que ele tem em comum com Boécio, que foi um pensador da primeira parte da Idade Média? O que ele tem em comum com Thomas More, ou Thomas Moros, em comum com John Bunyan, com Marco Polo, Miguel de Cervantes, Dostoiévski, Henri Thoreau, ou Henri Thoreau? O que esses personagens têm em comum? Vamos ver se alguém vai descobrir. Ó, o apóstolo Paulo, Boécio, Thomas Moros, John Bunyan, Marco Polo, Miguel de Cervantes, Dostoiévski, Henri Thoreau. O que todos esses personagens têm em comum? Vamos lá, vou dar 5 minutos para você. Não, brincadeira. Não posso ficar 5 minutos aqui em silêncio. Todos esses nomes citados, o que eles têm em comum é que eles também estiveram presos. Assim como o apóstolo Paulo esteve preso, todos esses outros nomes citados, John Bunyan, Henri Thoreau, Dostoiévski, Boécio, todos eles estiveram presos. Mas eles têm algo a mais em comum. Eles não só estiveram presos, mas ou na prisão, ou depois de sua prisão, eles escreveram. Eles escreveram cartas, escreveram obras, escreveram alguma coisa que foi edificante. Eles fizeram algo edificante. Claro que se você tiver curiosidade, você vai olhar para a história, procurar outras referências de personagens que estiveram presos, que escreveram obras também, ou na prisão ou depois da prisão, mas obras que não foram edificantes, que não contribuíram para o avanço da humanidade, que na verdade trouxeram à tona mais pecados ou corrupção para a sociedade. Mas nesse caso aqui, Paulo, Boécio, Thomas Moros, John Bunyan, todos eles estiveram presos e escreveram algumas obras. No caso de John Bunyan, que foi um cristão do século XVII, para aqueles que não o conhecem, ele escreveu o livro O Peregrino e A Peregrina. No dia 12 de novembro de 1660, em virtude da intolerância religiosa na Inglaterra, com a ascensão de Carlos II, o funileiro e pregador John Bunyan foi preso e lançado ao fundo de uma cela. Ele permaneceu na cadeia até 1672, quando foi contemplado pela declaração de indulgência. Ele tinha 44 anos nessa ocasião. Bunyan foi preso mais uma vez e em 1675, pelos motivos de sempre, os seus sermões. Foi nesse período que ele escreveu O Peregrino, e que foi traduzido em diversas línguas e dialetos. E no Museu Britânico há ainda hoje uma cópia da primeira edição desse livro, dentro de uma caixa de vidro com a seguinte legenda: Grandes Livros da Inglaterra. O livro O Peregrino conta a jornada desse personagem, o peregrino, até uma terra distante, e o livro é recheado de metáforas que falam da vida cristã. Vale a pena você ler. Thomas Moros, que na tradição católica é considerado até um santo, foi preso também por motivos religiosos e escreveu uma série de cartas nas quais ele falava da sua prisão, mas falava das coisas mais excelentes também, falava da vida espiritual. Há o título em português como A Sós com Deus. Então ele fala daquele momento e são palavras muito edificantes. Boécio também, quando estava preso, também injustamente, com uma falsa acusação de traição, ele escreveu A Consolação da Filosofia. É uma obra na qual aparece uma senhora, uma dama, que metaforicamente ele chama de a filosofia.
que vem consolá-lo e mostrar a ele que as situações, as circunstâncias físicas ou momentâneas, não são elas quem definem quem nós somos ou como nós devemos, ou o nosso estado de alma, mas é algo muito maior. É claro que Boécio, por ter sido cristão, essa filosofia, esta sabedoria que o visitou, se refere toda a sabedoria revelada de Deus. Então vejam, essas pessoas estiveram presas e em vez de a situação ao seu redor colocá-las num momento de desespero, num momento de desesperança total, aquele momento redundou em coisas edificantes, em algo maior. Um outro personagem cristão, também muito conhecido, que esteve preso durante o período do comunismo, a cortina de ferro, Richard Wurmbrand, escreveu o livro Torturado por Cristo. Também sofreu tortura, sofreu prisão, preso injustamente por ter sido cristão, mas isso não destruiu a sua alma. E assim como aconteceu com Paulo, que estava preso em Roma e de Roma, da sua prisão, escreveu cartas às igrejas. E aí eu quero que você imagine nessa hora. Eu sei que o nosso cárcere nem se compara àquilo que esses irmãos sofreram, os missionários ou o próprio Paulo. Mas eu quero que você se imagine agora sofrendo todas essas limitações do isolamento social, que Paulo escreveu essa carta a você. Ele escreveu aos Filipenses, e é essa carta que eu quero que você leia comigo, mas eu quero que você tome essa carta como para você, como para a igreja oceânica, porque esse é o tom da carta, é um tom muito pessoal. E por incrível que pareça, Paulo estava preso, mas o tom da carta é cheio de alegria, tanto que ele repete mais de 10 vezes a própria palavra alegria e expressões de regozijo. Paulo estava preso em Roma, escreve aos Filipenses, os filipenses que estavam passando por momentos difíceis também na igreja, perseguição, falsos ensinos, havia conflitos internos que abalavam a unidade da igreja. Então eu quero que, sabendo disso, você acompanhe a leitura do texto, recebendo a carta de um prisioneiro para outro. Paulo começa dizendo assim em Filipenses 1, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus por toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. O início de Filipenses já é emocionante, mas agora eu quero que você tenha uma atenção redobrada, porque o centro da nossa meditação está nos versículos seguintes, do verso 9 ao verso 14. Então, preste bem atenção, a partir do verso 9 agora. Esta é a minha oração,
que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Que coisa maravilhosa é isso que Paulo está dizendo. Ele estava preso, acorrentado. E ele diz aos irmãos palavras de alegria, de regozijo, de ânimo, de entusiasmo. Paulo estava encarcerado. E a partir desse texto, nós temos algumas lições do cárcere, que Paulo nos entrega por inspiração de Deus. A primeira lição: o amor traz lucidez à alma. Prestem bem atenção ao que ele diz em Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O amor faz ver melhor. O amor de Deus traz lucidez à alma, fazendo a gente ver tesouros em todo lugar. É claro que tem que ser frisado que é o amor de Deus, porque a palavra amor está desgastada, muito usada, vulgarizada até. Então, quando se fala em amor, a gente pensa num romance, água com açúcar. Não é nada disso que Paulo está falando aqui. E quando a Bíblia nos revela, nos mostra através da experiência com Deus que homens e mulheres tiveram, nos revela o amor de Deus, a gente está falando da força motriz mais poderosa do universo. A força que move o coração da humanidade, a força mais poderosa do universo. Força que fez com que homens e mulheres enfrentassem a morte, superassem todos os obstáculos, encarassem face a face a morte, sem se importar, entregando a própria vida a serviço de Deus, para fazer a vontade de Deus. Essa é a força mais poderosa, e é o amor de Deus que traz lucidez à nossa alma, que faz a gente perceber, até mesmo nas pequenas coisas, os maiores tesouros. Aqueles que pregam o Evangelho, que são chamados por Deus para isso, sejam pastores, missionários, onde quer que estejam, experimentam isso dia após dia, porque o Senhor enche o nosso coração da sua palavra e faz a gente perceber as lições que Deus tem para nos dar em cada coisa, até nas pequenas situações mais corriqueiras. O amor traz lucidez à alma, e depois de restaurado por Jesus, o nosso coração enxerga melhor a realidade. A gente sabe que só se vê bem com o coração, e isso não é uma lição que a gente aprendeu na literatura, é verdade da palavra de Deus. Como Samuel aprendeu isso de Deus, quando foi atendendo o chamado de Deus, foi ungir a Davi. E Samuel não sabia bem quem era. Samuel viu os outros irmãos de Davi e pensava, é esse, e não era. Davi aparece por último.
E o Senhor Deus nos dá uma lição lá em 1 Samuel 16:7, dizendo: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o nosso coração e Ele nos deu do seu amor para que nós enxergássemos como Ele, para que a gente não estivesse se guiando pela situação que nos cerca, ou pelos nossos pensamentos confusos, errôneos, ou pelo nosso coração também, que às vezes bate descompassado. O Senhor Deus nos trouxe uma nova música, colocou a nossa alma vibrando na mesma harmonia das esferas celestes. O amor traz lucidez à alma, faz a gente ver bem e ver com o coração. E assim gente, é possível ver tesouros ao nosso redor, mesmo dentro da nossa casa, em situações até mesmo pequenas. O Senhor Jesus acrescenta ainda mais a essa lição, quando diz em Mateus 6, 22, 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se o amor faz ver melhor, faz a alma enxergar melhor, os olhos, eles são a candeia do corpo. E se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. A segunda lição: Paulo teve sua perspectiva completamente mudada pelo amor de Deus. E em segundo lugar, a gente vai perceber, através do que ele diz aqui agora no verso 12, que as circunstâncias não nos definem. Ele diz, Filipenses 1:12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo escreveu aos Filipenses enquanto estava preso em Roma. Ele estava preso fisicamente, mas vivia livre espiritualmente. A condição física e material não definia Paulo. Não é onde estamos, nem como estamos, que define quem nós somos. A prisão é uma condição momentânea. Esse isolamento social nosso é uma condição momentânea. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, está aí uma condição eterna. Algo que nunca vai mudar, que nenhum homem, nenhuma autoridade humana poderá tirar. Igreja querida, ainda que estejamos presos fisicamente, isolados, distantes fisicamente, nós estamos unidos em Cristo Jesus, nós temos uma nova identidade que nos define em Cristo Jesus. Não é esta situação que diz quem nós somos, o que nós devemos fazer, mas é Cristo. E Paulo repete isso, com toda a poesia que ele podia, inspirado por Deus, em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus Cristo se entregou por Paulo, se entregou por mim, se entregou por você, se entregou por nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Essa é a nossa verdadeira condição. Salvos, temos a vida eterna em Cristo Jesus. Não há prisão humana que possa nos parar. Irmãos queridos, Richard Wurmbrand, Harlan Popov, pessoas que foram perseguidas por sua fé, presas, torturadas, Dietrich
Bonhoeffer, nomes da atualidade mais próximos de nós que foram presos, torturados. Quantos missionários também que não foram presos e torturados. Isso não os parou. E não é um isolamento social, uma situação momentânea que vai nos parar. Então nós precisamos proclamar o Evangelho. Precisamos espalhar a esperança, como temos enfatizado na nossa igreja. E daí eu quero destacar a terceira lição do cárcere. O entusiasmo contagia. Como eu disse na introdução, a carta de Paulo aos Filipenses tem uma característica peculiar. Ela repete diversas vezes expressões de alegria, de regozijo, de entusiasmo. Paulo tem um tom muito pessoal. Ele cita Timóteo, ele cita Epafrodito, ele cita Clemente. A carta é assim, de um coração, do coração de Paulo ao coração dos filipenses. Ele agradece pelo sustento que a igreja, antes de todas as outras, já tinha dado a ele. E o que Paulo faz na sua carta é de novo contagiar os filipenses com entusiasmo. E é isso que nós devemos fazer também. Filipenses 1:13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha que coisa linda, que coisa celestial. Paulo estava preso e através de carta ele escreve aos filipenses e dá o testemunho de que mesmo preso, ele estava motivando outras pessoas a pregarem com maior coragem, com maior esperança. E ele por isso estava alegre, por isso ele estava contente, por isso ele estava entusiasmado, estava contagiando as pessoas que estavam ao seu redor e entusiasmava as igrejas a quem ele escrevia, dentre elas Filipenses. Com muito maior rapidez, nós temos oportunidade de enviar cartas. Hoje a gente já não está nem mais usando com tanta frequência o e-mail, né, que seria a nossa carta virtual. Em fração de segundos, a gente aperta um enter e aquela mensagem já aparece para uma outra pessoa do outro lado do planeta. Você tem se esforçado como Paulo? Você tem contagiado outros com esse entusiasmo? Paulo não tinha as facilidades que nós temos hoje. Nós não temos desculpa alguma, porque Deus tem nos sustentado, nos deu a vida eterna, nos deu do seu amor, entregou o seu Filho, Jesus Cristo, que verteu o seu sangue, derramou o sangue por nós, e nos deu todas essas bênçãos que se resumem numa expressão vida eterna. Nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova condição, que não pode ser alterada, nem adulterada por homem algum. E você tem se alegrado, você tem estado contente em Jesus, por tudo isso que Deus tem feito. Se você tem estado contente, se você lê a carta, se leu a carta comigo até agora e se continuar a ler, você vai perceber que as lições do cárcere que Paulo aprendeu, na verdade, não foram o cárcere que o ensinaram. Não foi o cárcere que o ensinou. Estas lições são lições do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus quem move o nosso coração, é Deus quem nos ensina. E a partir dessas lições do Espírito Santo de Deus, temos algumas aplicações. Deus nos ensina para motivar o nosso coração à ação. E a primeira aplicação que eu quero destacar, deixar para vocês, igreja. Sejamos unidos e humildes. Na continuidade,
no capítulo 2 de Filipenses, verso 1, 2 e 3, Paulo explica isso. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. A unidade e a humildade andam juntas. Como igreja, qualquer desafio que a gente enfrenta, ele é vencido pelo poder de Deus. Mas nós temos o papel, a responsabilidade de mantermos a unidade da igreja. E a unidade da igreja não depende da proximidade física. Nós temos testemunhado isso dia após dia. Nós estamos unidos em Cristo. O vínculo da perfeição que nos une é o amor de Deus. Então, vamos manter a unidade em humildade. O Salmo 133 também nos destaca isso. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. E termina o Salmo dizendo, é como o orvalho do Hermon quando desce dos montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando vivemos em união, em humildade, essa união não só é boa e agradável para Deus, é boa e agradável para nós. E ali, onde convivemos, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A igreja de Filipos vivia essa dificuldade. Nós vivemos essa dificuldade não por conflitos, contradições internas da igreja, mas talvez por esse distanciamento. A gente sente saudade, como Paulo fala repetidas vezes aos filipenses, eu tenho saudade de vocês, eu tenho saudade de vocês. Então, irmãos, mesmo distantes, cheios de saudade, nós vamos manter a unidade da igreja em humildade. Humildade significa dizer, buscando em primeiro lugar o interesse dos nossos irmãos, cuidar dos irmãos, não dos nossos próprios interesses. A segunda lição, a segunda aplicação, desenvolva a sua salvação. Em Filipenses 2, de 12 a 16, Paulo diz, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolver a salvação significa colocá-la em ação. É como algumas outras traduções traziam, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E Paulo continua, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Desenvolver a nossa salvação, colocar a nossa salvação em temor, com temor e tremor. Como? Não murmurando, não reclame. Por nós estarmos numa situação completamente diferente e passarmos muito tempo em casa e às vezes em muito contato com os nossos queridos, parentes, nós murmuramos. Então não murmure, não reclame. Como Paulo diz, façam tudo sem queixas, nem discussões. Façam como o pastorzão agradeceu a Deus aqui, o inventor do detergente. Lavem a louça que tiver que lavar, sem reclamar. Varram a casa, façam a limpeza sem reclamar. Agradeçam a Deus, estejam em tudo contentes.
desenvolver a salvação num segundo subponto aqui. Brilhe como uma estrela do universo. Olha que maravilha que Paulo escreve. Para que venham, no verso 15, para que venham e tornem-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós brilhamos como as estrelas no universo, levando luz a um mundo caído, corrompido. E por último, retenha a palavra, preserve ela no coração e espalhe isso. Espalhe essa palavra. Terceira aplicação, já que a gente não vai reclamar de nada e diante de tantas bênçãos que Deus nos deu, alegrem-se e estejam contentes. O texto mais conhecido, o versículo mais conhecido de Filipenses é Filipenses 4,13, no qual Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas leia o que ele diz antes. O apóstolo Paulo estava se referindo às diversas situações, pressões, problemas que ele viveu, e ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o segredo de viver feliz em toda e qualquer situação. Qual é o segredo? É Deus quem nos fortalece. O segredo é Jesus Cristo. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação não é algo que a gente vai aprender num livro qualquer ou em algum manual de autoajuda, mas é através da palavra de Deus e experimentando esse poder de Deus. Aprender a ser contente não é uma situação passiva. Não é que a gente vai aprender eu não vou ficar calado, não vou falar nada, não vou assim, fazer nada nesse mundo. Não é para a gente ficar passivo diante dos desafios. Nós vivemos contentes em Cristo. Não é uma situação do mundo que vai mudar a minha disposição de coração. A minha alma vai ficar abalada, destruída, por causa do que está acontecendo no mundo. Não, não. Aprender a viver contente, dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, é experimentar essa vida em Cristo Jesus, dia após dia. Cristo vive em nós, então é Jesus quem faz o nosso coração bater, é Jesus quem faz a nossa alma vibrar. E nenhuma situação ao nosso redor vai poder mudar isso. Não é que a gente vai ficar passivo, mas nós somos movidos por Jesus Cristo. E se é Jesus que move o nosso coração, a tristeza que nos vier, o sofrimento que vier, é momentâneo. A gente continua olhando para Cristo. E por fim, a quarta aplicação, proclame o Evangelho com maior ousadia e coragem. Foi o que Paulo repetiu, foi o que Paulo falou no verso 14 do texto que lemos, Filipenses 1,14. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Não há o que temer, não há dificuldade para disseminar a palavra. E eu concluo fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para a vida de Jesus, para que a vida de Jesus seja também revelada em nosso corpo. E ele termina dizendo,
Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Cristo Jesus vivo em nós. Fixe seus olhos em Cristo. Vamos orar? Bendito Deus, só o Senhor para nos sustentar. Te agradecemos, Senhor, por essas lições da Tua Palavra e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Alguns de nós sofrem com desafios que nós nem podemos imaginar, mas que essa palavra os alcance, Senhor, levando alegria, levando júbilo, regozijo, renovo de espírito, Pai, levando para aqueles que não conhecem a Jesus a conversão e a vida eterna, Senhor. E assim como o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, assim como o Senhor fez na vida daqueles missionários, na vida nossa, dessa igreja e da tua igreja espalhada pela face da terra, faz assim também na vida desses que estão espalhados pela face da terra, que ainda não te conhecem, Senhor. Essas lições que vêm do teu Santo Espírito, que elas estejam vibrando no nosso coração, levando a gente a pregar o Evangelho com maior coragem, com maior destemor, espalhando a esperança do Senhor, que só há no nome de Jesus Cristo, Pai. E é no nome dele que nós oramos a Ti. Amém. Amém.